Fala aí galera, eu sou o T e eu até não queria, mas aparentemente o deck com o maior leque, ou até talvez o mais divertido, no final das contas é um deckzinho de loli e de waifu. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho sobre mais questões do formato atual e eu queria comentar sobre o Malice. Eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando um pouquinho sobre as questões do Razel, que é quem tá mandando no formato, e depois eu fiz o vídeo explicando por que o Fiendsmith passou a ser incorporado nesse deck de Razel, mas o deck em segundo em comando nesse formato é o Malice, que é mais ou menos o que já vem acontecendo no OCG também, né? O Malice entrou no jogo e por ter características específicas, como por exemplo trabalhar com banimento, ele acaba sendo o deck de Shifter, pelo menos foi assim que ele entrou no formato, como sendo o contender de deck de Shifter, o que fez com que outros decks que têm essa característica caíssem em desuso, como por exemplo o Ritual Beast, mas não só isso, né? Não é só disso que vive o deck. Ele é um deck que tem um monte de camadas de jogadas diferentes, talvez um maior leque de camadas de jogada, de ordem de jogo, o que gera uma complexidade interessante, certo? Então hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o Malice, que é um deck de Cyberse no competitivo. Eu sei que não parece, ele não tá naquele grupo de deck Cyberse que a gente conhece, mas o Malice é um deck de Cyberse sim. Então vamos acompanhar o deck de Cyberse no topo do competitivo, que é o Malice. O assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então antes de qualquer coisa, pra gente poder comentar um pouquinho sobre as menininhas e tal, eu queria mostrar pra vocês o primeiro torneio que nós tivemos no formato pós-crossover break, né, que é onde chegou o Malice e o Razel, eles são da mesma coleção, que foi o ICS de Anaheim lá do começo do mês. Nós tivemos o Razel como sendo o campeão e no top 4, 3 Razel estavam presentes, o Tenpai foi o segundo colocado. Lembrando que isso aqui é antes da banlist, que mexeu nas cartas de Tenpai e mexeu também nas cartas de Snake, apesar de que o Snake Eye mesmo assim só teve um slot de top nesse torneio, que foi justamente nas mãos do Paulo PRJ. Muito porque o formato tinha mudado e tinha coisas novas aí disponíveis para você usar. O Malice, a melhor colocação que ele teve foi dentro do top 8, e só um Malice fez top 8. Então, apesar de tudo, temos um Will Bell aqui que fez top 8 e tal, muito Razel. Então assim, apesar do Malice vir como sendo esse deck que a gente ia usar, ele até teve boa representação, né? Foi o segundo aqui em relação a uso no top 32, ó, já que o Razel teve 14 e o Malice teve 7, foi o segundo em uso, né? E foi bem mais do que o segundo, que foi... eles estão marcando Fiendsmith, eu não sei se é deck separado, mas enfim. Então, o Malice de fato é um deck popular, mas no começo ele já não causou muito impacto. Porém, se você vier aqui, quer dizer, ele causou impacto sim nas dinâmicas de deck build, de você se preparar para jogar contra o deck de Shifter e tal, mas o que eu quero dizer é que o Razel é claramente melhor. Então o Razel teve mais uso, apesar do Malice ser o segundo com mais uso já no primeiro torneio que tivemos no formato. Depois que a Banlist rodou, aí então esquece. O Malice divide completamente o protagonismo do formato com o Razel, sendo o Razel obviamente em maior uso, mas o Malice é o deck que vem abaixo. Aqui no Yu-Gi-Oh! Pro Deck, se você vier e fizer um filtro aqui, por exemplo, como eu fiz, eu coloquei filtrando apenas por TCG e marcando aqui o arquétipo de Malice. Então você vai ver que tem uma série de torneios em que o Malice fez o top. Por exemplo, esse YCS, esse regional aqui de Lyon, é um exemplo, por exemplo, onde o Malice foi o campeão, apesar de não termos a decklist, mas dentro do top 8 desse torneio, 4 deles foram Malice, 3 Razel e 1 Fiendsmith, imagino que seja uma versão de Fiendsmith mais puro. Temos um deck de Malice aqui, que no caso o Malice estava usando na decklist o Fiendsmith, que é uma característica desse deck, a engrenagem dele é bem pequena, então você pode preencher com N coisas diferentes. E apesar de ser rotulado, assim no que teve o lançamento dele, né, ou antes de ser lançado por aqui, como sendo o deck de Shifter, que só se sustenta em cima disso, nós temos aqui o exemplo de uma decklist de um deck que não tem Shifter sequer na decklist, não é no main deck não tem na decklist, o que faz total sentido. Isso veio mudando a partir do momento inicial do deck de Malice no jogo, depois nós tivemos uma certa migração de como o deck vai rodar, e aí percebe-se que ele é muito mais do que só um deck de Shifter, por exemplo. Temos outro regional aqui, onde também tivemos o Malice, mas foi apenas um que fez o resultado, e nesse caso o nosso mano estava usando uma engrenagem de Sky Strike na decklist. Como você pode ver, por ter o Sky Strike e eu quero que essa spell esteja no cemitério, o Shifter também não está presente, pelo menos não no main deck. E aqui você preenche o resto das cartas que precisam no deck com
Sky Strikers, o que também faz bastante sentido para jogabilidade. Nesse caso, o cara tem um Shifter no side deck, por exemplo. Mais um exemplo de como você preenche o uso de deck de Malice. Mais um regional aqui pra gente poder verificar, onde nós tivemos só um Malice 3 Razor, por exemplo, beleza? E o Malice aqui também usado é com Sky Striker. Outro regional, esse regional de 400 pessoas, por exemplo, o Malice foi o vice-campeão usando a engrenagem de Sky Striker também. Enfim, é só pra mostrar pra vocês que sim, o Malice é um deck que tá no topo do competitivo e sempre tá marcando presença nos regionais, ganhando alguns, sendo vice em outro, ou topando sempre. É uma opção muito válida, mas disso você já sabe, né? Agora, vamos tentar debater um pouquinho sobre a mecânica de jogo do Malice, que sinceramente é uma mecânica interessante. Por que que eu tô falando aqui como sendo talvez o deck mais divertido? Porque ele é o deck que tem, aparentemente, né, a maior gama, o maior leque de questões de jogadas para você fazer. E você vai fazendo jogada em cima de jogada e um monte de coisinha faz diferença em como as jogadas se constroem. Para ser honesto, o que você precisa de engrenagem de Malice são apenas isso aqui. Nós temos no main deck, o deck é de Cyberses, tá? Cyberses Darks. E no main deck nós temos 3 monstrinhos. Todos eles são de nível 3, que é o rato, o coelho e o gato. É só isso que temos de monstros engine de main deck no deck de Malice. Além disso, nós temos uma Field Spell, que é o que você usa aqui no deck e é buscável através dos teus links. E temos 3 traps e nós usamos uma de cada uma. É basicamente isso que você tem no deck de Malice. A mecânica principal em volta deles é que eles trabalham com o banimento. Todos eles compartilham do mesmo efeito. Se eles são banidos, você pode pagar, no caso dos Malice de main deck, você pode pagar 300 pontos de vida e aí o Malice se invoca do banimento. Basicamente isso. Por isso o sarcófago, por exemplo, tá aqui. Você pode dar o sarcófago em qualquer Malice e aí ele triga quando é banido, paga 300 e se invoca para poder startar a tua jogada. Os links, eles fazem quase que a mesma coisa, mas eles têm um custo maior por serem links. Ao invés de pagar apenas os 300 das menininhas de main deck, que são link rate 1, como os Malice são link rate em 3, você multiplica por 3, então elas pagam 900. Elas pagam 900 de vida quando são banidas e se invocam do banimento, fazendo um efeito adicional. Basicamente essa é a grande característica do deck. Por isso, você acaba tendo a questão de poder ficar usando o Shifter no teu deck, porque o Shifter faz com que tudo seja banido, então você dá o Shifter, normal soma de qualquer menina, linka fora, nem precisa fazer força, ela vai ser banida, ela triga e você continua jogando. Esse deck é totalmente focado em jogadas de links, então colocar os monstros no campo faz muita diferença, tá? Então, além do Shifter, uma coisa óbvia que nem vem na cabeça de sinergia, como elas são Darks, a gente pode usar o Allure of Darkness, porque Allure plus qualquer menininha é muito forte, igual era no Thunder Dragon, você dá o Allure, compra 2 e bane o Malice. O Malice paga 300 e se invoca e você faz full combo tendo 2 cartas novas na tua mão. É absurdo essa interação do Allure com essas menininhas, tá? Além disso, nós temos o uso de Bestials, que naturalmente, quando o formato começou, a gente já iria usar no deck de Malice, porque você pode simplesmente linkar fora qualquer Malice para fazer um link 1, como elas são Cyberse. Olha só quem você pode fazer, o Lingurible ou até um Decoder, porque você usa um Cyberse nível 4 ou menos. Beleza, linka fora, ela tá no cemitério, o Bestial entra comendo a própria carta. Mesmo que os Bestials não seja a melhor carta do mundo no formato de Razor, se fosse apenas Razor jogando, provavelmente os bichos não seriam incorporados, mas mesmo assim o Malice iria usar bicho, mais ou menos como o Desper faz, porque é engine. Aqui é praticamente engine você usar os bichos, porque eles comem os próprios Malice do cemitério e ajudam você a trigar os efeitos. Com o formato de Fiendsmith, você tem um plus absurdo, porque agora você tá usando Hand Traps, que são os bichos, para comer os Fiendsmith, mas também podem comer as suas próprias cartas para trigar os seus próprios efeitos, o que deixa uma parada muito boa. Inclusive, você tem que estourar cada vez mais bichos nessa decklist, talvez até usando um bicho Lubelio da vida, não tenho certeza disso, mas é uma possibilidade. Então, essas são as questões em volta do deck de Malice. E como vocês podem ver, como tem pouquíssimas cartas, você pode preencher isso com um montão de hand traps, mas eu acho que a engrenagem principal não se segura sozinha, por isso que você precisa preencher com alguma outra coisa. E as principais que estão tendo no formato são Castiras, que você pode acabar preenchendo, o Sky Striker, que está sendo relativamente popular, né, também, e é uma engrenagem que te ajuda também a jogar segundo, colocando um monte de Special Summon que não paga vida, que não é Malice, o que faz muita diferença durante o jogo, além de ter o Widow Anchor, que você pega com Engage, e eventualmente você pode comprar carta, faz sentido. E os Fiendsmith, né, o Fiendsmith até que é interessante, mas eu acho que ele enfraquece bastante algumas coisas, por exemplo, dando o valor de bicho que o oponente usa. Ninguém quer dar bicho no teu Malice, porque eles trigam, inclusive os links, mas se você usa o Fiendsmith, tá aí. Você tá dando arma pra todo mundo comer uma carta que tá todo mundo usando.
coisa que você não toma, agora você toma. Então, apesar do Fiendsmith ser interessante, eu acho que ele talvez seja menos interessante no deck, justamente porque você dá muito valor. Enfim, talvez eu esteja falando bosta, mas é uma parada que dá pra pensar sobre. Agora, vamos tentar entender de fato o que os monstros Merlis fazem, né? O que as cartas Merlis fazem. Bom, nós temos os 3 monstrinhos de main deck, que são por onde você vai começar a jogar. O rato, ele tem um efeito de ignição, em que você pode banir um Malice monstro do teu deck. É bem simples. Como todos eles triam quando são banidos, você tem o rato, você bane algum do deck, ele paga 300 e volta. Então, ela praticamente invoca o monstro do teu deck, né? Só que aí você já pagou o custo de uma das menininhas pagando vida. E aí, lembre-se que no main deck você tem 3 Special Summons pra fazer, pagando 300 com cada uma. Então é bem importante você se ligar. O objetivo da jogada é você conseguir banir todas as suas menininhas, se possíveis, para elas irem e voltarem, que você tira o máximo de valor da tua jogada. O rato, ele entra e bane um do deck. Tranquilo. O coelho, quando ele é invocado, é um trigger, tá? Isso aqui é uma efeito de ignição. O coelho é um trigger que ela seta uma Trap Malice do deck, o que é muito bom, e vocês já vão entender por que isso também é starter. O piorzinho que tem é o gato, mas é claro que é muito útil e você precisa usar o gato, mas tem decklist que usam apenas um. É que o efeito dele é que você vai poder banir uma carta Malice da tua mão, comprar 2 cartas, simplesmente isso. Então, se você tem combinação de gato com outra menininha na mão, você pode dar o gato, tentar banir uma da tua mão para comprar 2 e a menininha banida, triga e volta, o que faz muito sentido. Inclusive, se você abre com redundância de campo, né, se você abre com campo, porque o efeito do campo é que quando ele é ativado, você pode banir um Malice da tua mão, deck ou cemitério, tá? Você pode, então, isso aqui é um starter, porque é a mesma coisa que o sarcófago. Ativou o campo e baniu uma menina do deck, ela paga 300 e volta. Tranquilo, você faz full combo dessa forma. Mas em jogadas em que você tem o gato com o campo na mão, você pode simplesmente dar o gato, pagando o custo, banindo o campo, comprando 2 cartas, porque dentro da tua engrenagem você consegue buscar o campo. E a gente chega nisso daqui a pouco, tá? Então, falamos dessas cartas de main deck, mas um ponto muito importante também é as traps, cara. E isso aqui coloca umas dinâmicas que eu acho muito interessante no deck, tá? As traps, elas têm efeitos diferentes. Cada uma faz alguma coisa, como por exemplo, essa aqui invoca um Malice que está banido no teu cemitério. Essa aqui vai poder adicionar um Malice monstro do deck para tua mão. E essa aqui vai fazer o Special Summon de um monstro Malice do deck. Elas têm efeitos extras se você controlar um Link. Então, o efeito extra dessa aqui, que se você controlar um Link, é que você ganha vida igual ao ataque original do monstro que você invocou. E como o deck todo funciona pagando vida, essa carta te ajuda a repor a vida que você perdeu. Seja pra você não perder no tempo, ou seja pra você ganhar mais vida, pra pagar mais vida, pra fazer mais jogada, tá? Então, é importante. Se você tiver um Link na resolução do efeito, as cartas Traps têm o efeito extra. No caso dessa aqui, ela é a melhor, porque além de adicionar um Malice monstro do deck, se você tiver um Link, você bane uma carta no campo, simplesmente, sem dar alvo. Bane uma carta no campo, ou seja, é uma interação bem interessante. E essa aqui, por último, se você controla um Link na resolução do efeito, na verdade, ó, quando você pode invocar um Malice do deck. Mas se o oponente tem 3 ou mais cartas, você pode Special Summon um Malice Link do teu extra deck no lugar. Então, ao invés de invocar um Malice do deck, se o cara tiver 3 ou mais cartas, você invoca um Malice Link, o que é bem interessante também, tá? Então, essas são as traps, mas a grande questão em volta delas é que elas podem ser ativadas no mesmo turno em que foram setadas por banir um Malice Face Up. E isso promove dinâmicas muito interesantes. Como é um deck de 2024, é óbvio que ele tem One Card Combo. Então, se você começa dando Normal Summon de um rato da vida, dá o efeito para banir alguém do deck, e o oponente te responde com o Effect Veiler, com o Impermanence da vida, se você setou a trap primeiro, você vai poder dar a trap em resposta, banindo esse Malice do campo para poder fazer uma ação. E você desvia do target negate do oponente. E tudo isso promove umas dinâmicas muito legais, porque como essas cartas existem, vamos supor que você abriu com essa carta aqui, que adiciona uma carta do deck, tá? Então você tem ela e tem o Malice para começar a jogar, que no caso o melhorzinho é o rato. Então eu tenho uma trap e eu tenho um rato. Antes de dar Normal Summon rato, eu seto a trap. E então eu dou Normal Summon do rato. Porque se o rato der efeito para banir alguém do deck, você responde com a trap, que pode ser ativada no mesmo turno em que foi setada, por banir um Malice que você controla. Então você bane o rato, busca uma carta, o rato vai sair do campo e o Impermanence ou o Veiler do oponente perde o alvo. Então você triga o rato, ele vai, ele volta e ainda resolve o efeito de banir um outro do deck. O que é muito bom. Isso promove umas dinâmicas bem legais, que quando você vai começar a jogar, você não precisa ter a trap. Qualquer carta que você tem, vira a trap. Porque você pode começar com um Allure ou com um sarcófago ou com qualquer carta. E você seta antes de fazer a jogada. E dá Normal Summon do teu monstro. Isso coloca na cabeça do oponente que aquilo pode ser uma trap. Então, se for uma trap, de repente, talvez não valha a pena
ele dá valor para aquela tua trap banindo o bicho. Então ele guarda a interação. Por exemplo, para dar em algum outro momento. Pode ser algo que aconteça, mano. Pode ter vezes em que você só tem uma jogada para fazer, seja com qualquer uma das menininhas aqui. E se o cara der Veiler nela, a festa acaba, você vai passar o turno. Então seta qualquer carta, porque pelo menos você põe um terror psicológico na cabeça do oponente, pra ele pensar, mano, talvez não valha a pena eu dar essa interação agora porque ele tem a trap setada. Ou talvez não, ou talvez ele só tá blefando essa carta. Então eu vou dar a carta porque a chance dele ter blefe é muito maior do que ele ter a trap, porque só tem 3 traps no deck. E somente 2 delas podem ser ativadas cedo. Aqui em Invoca do banimento ou do cemitério, por exemplo, não pode ser ativada early. Então se ele tiver, não faz diferença. Tem muito mais chance da carta setada ser blefe do que ser carta útil. Então gera uma dinâmica que eu acho muito interessante, tá? Essas são as cartas no main deck do deck de Malice. Pra finalizar, nós temos os monstros de extra, tá? Eu vou comentar só dos monstros Malice. Então, nós temos aqui a Red Hanson. O efeito, ela é feito com 2 ou mais monstros, incluindo o Malice. Tranquilo, tá? E, coincidentemente, ela tem 2.300 de ataque. O que gera interações interessantes, como, por exemplo, o Link Decoder, né, que é uma carta que você usava lá no Mathmech há muito tempo, porque se ela é mandada pro cemitério, e você tem um Cyburst Link, né, de 2.300 ou mais de ataque, você pode fazer special dessa carta, mas bane para deixar o campo. Então você linka qualquer Malice para um monstro 1 e linka o Decoder para fazer os teus Malice aqui, que é a Hanson e a White Binder. As duas têm 2.300 de ataque. Pois é. E aí você pode trigar o Decoder, ele vai, ele volta e ele vira food pra você fazer mais jogadas de Link. Mas a Hanson aqui, ela tem um efeito que enquanto ela aponta para o monstro, que o ataque de... Como é que é? Ataque e defesa de todos os efeitos que o oponente controla são trocados, tá? Então enquanto ela aponta para o monstro, você troca o ataque e defesa dos monstros do oponente. Além disso, quando ela é special invocada, você vai poder adicionar um Malice Spell do deck. No momento só temos uma Spell, que é a Field. Mas tudo bem. Então, se você tem aqui a Hanson, você pode invoca ela e pega o campo. Que dependendo da forma que você construiu jogada, pode ser extensor ou pode ser follow-up pra depois, tá? Então, essa é a Hanson. Mas além disso, se ela é banida, como o Malice, ela paga 900. Nesse caso, porque ela é Link, ela paga 900 ao invés de 300. Ela se invoca e na resolução do efeito, ela bane um Cyburst do deck. Esses Cybursts podem ser os Malice, beleza? Mas se você já tiver usado todos, você pode banir o Dotscaper. Que se o Dotscaper é mandado pro cemitério ou banido, você pode fazer Special Summon dele. O efeito é uma vez por duelo, mas é tudo que eu preciso. Então a Hanson busca o campo, você bane ela e ela volta pro campo e ainda bane um extensor que é um Cyburst do deck. É muito bom. Nós temos aqui a White Binder, né? Que também é feito da mesma forma, 2 ou mais monstros, incluindo o monstro Malice. E se ela é special invocada, é um trigger, você escolhe até 3 cartas em qualquer cemitério. Bane elas. Então fazer uma Binder no turno do oponente significa que você está dando de Crow. As tuas próprias cartas são alvos muito bons de você banir, tá? Você pode banir as próprias cartas para elas irem e voltarem, e tá tudo certo. Mas se o oponente tiver alguma carta-chave no cemitério, você faz a Binder mid combo do oponente e você come Fiendsmith do cemitério dele. É bom, é forte o suficiente, tá? Então esse efeito dela é bem interessante. Além disso, durante a main phase você pode setar uma Trap Malice do teu deck ao cemitério, o que também é muito bom. E se ela é banida, normal, paga 900, se invoca e compra uma carta. Essa carta aqui é muito boa, só que essa também é muito boa. Todas elas são cartas muito boas. Por fim, nós temos aqui a Heart Scripter, que ela é feita com 3 monstros, incluindo o Malice. Ela é bem mais pesada do que as outras, que pede um Link 2 mais um monstro qualquer, então você faz ela. Ela não, ela pede 3 monstros e ponto, tá? Então não tem atalho pra chegar nela, é usar 3 monstros e valeu. Ela tem um efeito Quick, que você escolhe um Malice banido, devolve pro deck, e se fizer, você bane uma carta no campo sem dar alvo. Enquanto essa carta aponta para um monstro, a ativação desse efeito não pode ser negada, tá? Então tem isso também. Essa carta é uma interação que você faz, você pode fazer essa interação. Se ela é banida, você vai dar o efeito dela, pagar 900, normal, invoca ela e ela vem com ataque dobrado. Então ela é realmente a boss do deck, tá? Porque você faz ela é interação, e se você bane ela, ela volta com ataque dobrado. Tem jogadas que você pode fazer de que, dependendo de como foi a jogada que você fez, você setou uma das traps que invoca do cemitério ou do deck. Enfim, e mesmo estando no turno, lembra, as traps podem ser ativadas banindo o Malice do campo. E você entra na batalha, uma vez que o game state esteja simplificado. Você pode bater com a Cryptor, vai dar um dano X, ativa a trap, ela vai, ela volta, ela ganha o dobro do ataque e ela ainda tem o efeito Quick de embaralhar alguém pra banir a carta do cara. E você pode banir, bater depois com o campo limpo, com 5.000 de ataque. É uma jogada que pode acontecer com frequência, tá? Então essas são as cartas Malice, cara. Eu acho tudo muito interessante nesse deck. 19 minutos e eu não mostrei nenhuma jogada.
Agora nós vamos para a jogada para você entender melhor como funciona. Bom, vamos tentar entender como funciona aqui o deck, porque eu vou pegar uma mão qualquer para fazer uma jogada com uma carta. Essa carta que eu tô pegando aqui no caso é o rato, tá? Então, Standby Me Phase, vamos jogar, Normal Summon Rato, efeito dele, efeito de ignição. Lembrando que se eu tiver uma carta, qualquer Spell Trap, eu vou setar antes de baixar o rato. Justamente para blefar aquela questão da trap poder fugir em chain, tá? Mas aqui nós vamos dar o efeito do rato e o rato vai banir o coelho do deck. Ok, o coelho banido volta. O coelho invocado seta uma trap do deck. E aí você vai setar aqui, no caso, aqui invoca um monstro Malice do deck. Por enquanto a trap tá aí, tá tranquilo. Eu posso ativar ela agora se eu quiser, mas não tem muita diferença, né? Então eu vou linkar 2 e vou fazer esse lagarto. O lagarto tem o efeito simples de banir uma carta do cemitério e só. Tá? Lembrando que como a gente usa bicho no deck, se o teu normal summon é negado e você não tem trap pra fugir, você pode simplesmente linkar pra algum link 1 e dar o bicho da mão, por exemplo, pra poder comer o Malice e ele voltar. Mas isso é só uma vez por turno. Se o teu starter foi o sarcófago ou o campo, você deu o campo, baniu o Malice do deck, ele foi e voltou e foi negado, não adianta linkar ele pra dar bicho, porque ele já foi banido e já se invocou. O efeito é hard once por turn, tá? Importante lembrar disso. Fizemos aqui o lagarto vai dar efeito, vai banir o Malice do cemitério. Como um deles foi normal, que no caso é o rato, eu posso banir ele do cemitério, porque eu só invoquei o coelho até agora. Baniu o rato vai dar efeito, vai pagar 300 e vai se invocar. Beleza, eu não tenho efeito pra repetir aqui, tá? Mas agora a gente joga de link. Eu junto os dois no campo pra poder fazer a Red Hanson. Ela vai dar efeito, vai buscar o campo, só alegria. E agora, pra onde nós vamos? Vamos ativar a trap. A trap é ativada, banido a Hanson, então por isso eu posso ativar no mesmo turno que eu setei, banindo o monstro Malice, e eu vou trazer um Malice do deck. Esse Malice é o gato, tá faltando o gato ainda, e eu não invoquei o gato do banimento. Beleza, a Hanson banida, triga, paga 900, se invoca e bane um Cyberse do deck. Eu poderia banir o gato, por exemplo, pra invocar ele, mas eu tenho um outro, né, que é o Dotscaper, que acaba me dando possibilidade de 4 Extender vindo do banimento, de main deck. E um deles é o Dotscaper, que eu bani com o efeito da Hanson. O Dotscaper dá efeito e se invoca. Até o momento, eu já paguei 1.500 de vida, tá? Enfim, o Dotscaper tá aí no campo. Vamos linkar 2 para poder fazer um Splash. O Splash vai dar efeito, e aí você tem, né, o apoio do Cyberse, o que é interessante também. Nem todo deck tem esse apoio de Cyberse que nós temos aqui. Beleza, junta os dois e faz uma White Binder. A Binder vai dar efeito, quando ela entra ela é banida, então você bane as cartinhas ali. No caso eu bani uma Trap, que pode ser bom de reciclar com o efeito da Cryptor, né? E banir também o gato, que não tinha sido invocado ainda. Então agora o gato dá efeito, paga 300, se invoca. Eu não usei o efeito do gato de banir cartas da mão para comprar, tá? Você pode fazer isso com o campo, mas nesse caso esse campo foi buscado pela Hanson. Se você já abre com o campo e abre com jogada, você pode dar o gato no campo, comprar cartas, e a Hanson vai buscar o campo, por exemplo, tá? Então, aí sim, se você abriu com campo e jogada, você pode dar o gato, banir o campo e tá tudo bem, porque a Hanson vai buscar um campo pra você jogar, ou pra ficar pra depois, depende. Bom, nesse caso aqui, nós vamos dar o efeito da Binder pra setar uma trap do deck. Setamos aqui a trap que revive, que vai ser a nossa interação no turno do oponente. Beleza, vou linkar o gato para fazer aqui o Decoder e vou linkar o Decoder com a Binder para fazer um Firewall. Essa jogada ela pode ser um pouco greedy, mas eu queria mostrar para vocês quase que o máximo que o deck faz, tá? Então com o Firewall aqui no campo, eu vou dar o efeito do Decoder que foi pro cemitério, ele volta, tranquilo. Ativo o campo, esse campo pode banir o Malice do deck, ou do cemitério também. Então eu vou banir a White Binder. A Binder foi banida, ela paga 900 e se invoca. E aí eu vou invocar na seta do Firewall. Como o Firewall está linkado com a Binder e também com a Hanson, eu posso dar o efeito do Firewall. Primeiro, como a Binder foi invocada do banimento, ela compra uma carta, né? Agora o Firewall droga dá efeito e pega as cartas do cemitério pra mão. Nesse caso, eu tô pegando 2 Malice, mas eu poderia pegar Hand Trap, se fosse o caso, tá? Dependendo do contexto. Tudo bem. Com isso, eu vou linkar 2, 3 e vou fazer então direto a Cryptor. Linkei todo mundo pra fazer a Cryptor. O Firewall Dragon vai entregar o efeito dele. Quando o monstro que ele aponta sai do campo, ele invoca um Cyberse da mão, né? Um monstro da mão, na verdade, qualquer um. Eu invoco aqui o gato. O gato vai dar efeito, agora sim, eu bano uma carta e compro 2. Essa comprada que eu tô fazendo não é pra trigar o monstro da minha mão, é pra ter carta nova mesmo, tá? Porque eu ganhei essa carta de graça. Então eu tenho mais um monstro no campo e eu bani pra comprar carta e valeu, tá? É só pra isso que eu fiz isso agora. Early game é diferente, early game você faz mais para poder trigar os bichos e ter mais versatilidade de jogada, além de ter 2 cartas novas. Bom, linkamos tudo e fizemos Terahertz, que é o objetivo final da tua mesa. Terahertz é feito e Dump Fusão, então eu tenho uma negação de spell agora, né? E eu passo o turno. E de novo, é uma daquelas questões de que tá parecendo ser moda, como eu já comentei com vocês em alguma coisa, em algum vídeo por aí, né? Como o Fire King, parecia que a mesa que ele fazia era muito fraca, porque tinha pouca coisa no campo. Aqui,
parece ter pouquíssima coisa mesmo. Esse campo não vai ajudar a gente muita coisa, ele só vai dar o ataquezinho ali pros bichos e tal, enquanto tem 3 ou mais, Enquanto 3 ou mais dos seus Malice Trap com nome diferente tá banido, Malice Link você controla ganha 3.000 de ataque. Enquanto você controla o Malice Link, seu oponente, monstros podem escolher Malice Link monstro pra ataque. Tipo, foda-se, tá? Mas isso aqui não ajuda nada. Isso aqui jogou já uma carta e ele pode jogar outra pra interagir com o oponente. Tudo bem, mas é muito pouco, né? Enfim, agora que a gente entra na parada de construir um monte de coisa no turno do oponente. Então, no turno do oponente, você ativa a trap que invoca alguém do cemitério. Você, cadê? Então você ativa essa carta, revive o Malice Link aqui, ó, e na resolução, você, como eu tô invocando o Malice Link nesse caso, na resolução eu ganho vida, porque na resolução eu tenho um Link no campo. Então eu ganho 2.300 de vida, que é o ataque da Binder. A Binder tem o efeito Trigger, que quando ela entra, ela bane até 3 cartas de qualquer cemitério. Se o oponente tiver alguma carta no cemitério que eu queira comer, eu vou banir carta do cemitério dele, mano. O cara começou com Engraver, tá? Ou então ele ativou o Tract. Ele ativou o Fiendsmith Tract, que buscou o Lurry. Quando ele ativa o Tract, você pode dar a Trap na Binder, por exemplo. Porque nisso vai resolver primeiro a Trap invocando a Binder, ele resolve o Fiendsmith Tract, busca o Lurry e descarta o Lurry. No Open Game State ele é dono do turno, então ele dá Lurry Chain Link 1 e você dá Binder Chain Link 2 e bane o Lurry dele. Ou então você bane o Engrave, bane a Misa, bane qualquer coisa. Aqui eu quero banir só 2 cartas do meu cemitério, que são os 2 links. Então eu vou banir aqui a Ransom e a Crypter, tá? Banir ambas aqui do meu cemitério. Agora ambas trigam, cada uma paga 900. Como eu ganhei 2.300 de vida, tá mais tranquilo, tá? Então, vou pagar aqui 1.800, 900 de cada, e vou trazer, então, a Crystal, a Crypter, né, perdão, e vou invocar a Ransom também. Isso triga a Ransom, quer dizer, a Ransom, quando ela se invoca, ela bane o Cyburst do deck, eu bani aqui o Coelho, beleza? Agora eu vou dar efeito do Coelho e efeito da Ransom, porque a Ransom foi special invocada, então ela pega o campo, e o Coelho, quando ele se invoca, pagando 300, né? O Coelho vai setar uma trap do deck. Então o Coelho setou essa trap aqui que busca uma carta e a Ransom buscou um campo para depois. O que isso me dá além disso, né? Eu já tô fazendo o Coelho setando a trap aqui. Então, fiz minha vantagem. Coloquei um monte de bicho no campo, beleza. Mas e agora? Agora eu tenho o efeito da Crypter, que pode embaralhar uma carta banida pro deck, além de ter a trap. Essa trap bane o Malice para poder ativar no mesmo turno. Eu tô banindo a Binder, tá? Para poder ativar essa trap agora. O efeito é buscar o Malice. Tá? Não é nada demais. Mas na resolução do efeito, se eu tiver um Malice Link, eu posso banir uma carta do cara sem dar alvo. É uma puta interação isso aqui, tá? Então, bano uma carta do cara sem dar alvo. O custo pra eu poder fazer isso foi banir a Binder. Mas a Binder volta, pagando 900 e comprando uma carta. Beleza, eu quero lembrar pra vocês que eu comecei essa jogada só com uma carta que eu botei no campo. De repente eu tenho 6 cartas na minha mão e tô interagindo pra cacete com o oponente, né? Enfim, por fim, nós temos ainda o efeito da Era Husk, que pode jogar o Aggregator. Temos o efeito da Crypter, que pode devolver uma carta banida pra banir uma carta do cara sem dar alvo. E ainda tenho essa carta aqui nega fusão, nega spell, perdão, no cemitério, pra poder negar uma carta do oponente. Então, cara, é muito forte. E é claro, fica parecendo que é só uma jogadazinha de FTK, mas não é só uma jogada de FTK, tá? A linha pra você poder construir a tua jogada são sempre muito complicadinhas, porque cada caso é um caso de como você vai fazer, quem você vai fazer primeiro, você vai passar por dentro da Crypter, você usa Firewall, por exemplo, você vai usar o Firewall, o Nibiru, como é que você vai jogar em volta disso aí? Então tem N questões que devem ser levadas em consideração. O ponto é que de todos os decks, e aí o meu DB caiu bem na minha frente, de todos os decks aqui do formato atual, leia-se Razor e Malice, eu achei o Malice sendo um deck mais interessante. Eu sei que o Razor é muito melhor, tá? O Razor é o melhor deck do formato, mas eu achei o Malice mais interessante nessa dinâmica de como que você constrói a tua jogada. O Razor não é necessariamente linear, você precisa saber jogar bem pra você jogar de fato bem, tá? Apesar de mesmo como sendo um deck muito forte, mesmo você fazendo cagada, você consegue fazer as coisas. Vê o vídeo do Paulo pra você entender, ou então vê o meu vídeo no meu canal de jogos comentados, né? Mas eu acho que o Malice, por ele ser até um deck com mais fraquezas, é um deck que você precisa pilotar melhor, talvez, tá? Não tenho certeza. Talvez você precise pilotar melhor esse deck do que precisa pilotar um Razor pra ir ganhar jogos, basicamente isso, certo? Um ponto também que é bem a favor desse deck é que as hand traps são um pouco estranhas, dependendo de qual hand trap você vai tomar. Se você toma lá um Multi-Charm da vida, o Force machuca legal, tá? O Force é realmente muito chato, eu não consigo nem ver linha de jogar em que com poucos sumos você consiga fazer uma coisa muito, realmente muito opressiva. Um dos motivos pelo qual as cartas de Sky Strike podem ser incorporadas. Pelo menos você faz alguma coisinha ali que não dependa de monstro, já que todo o deck é focado para fazer jogadas em cima de monstro.
Daí você pode acabar usando o Shifter da vida também. O Fiendsmith, pior ainda mais, um deck que já não é muito bom pra Force, por exemplo. Os Kashtira te ajudam. Os Kashtira te ajudam nesse formato onde, por exemplo, você está esperando tomar muito Full Hours, por exemplo. Como o Razel consegue fazer jogada bem pra cima do Full Hours, eu creio que ele tá caindo do main deck, por exemplo, tá? Então, são coisas que devem ser levadas em consideração. O Bichel não cola contra esse deck, o que é bem interessante, já que todo mundo tá passando a usar Bichel também. E os Target Negates funcionam, com certeza, se você não tiver muito push. E se você tiver a trap, então, aí o Target Negate fica de xereca, o que é sempre muito foda quando acontece. Mas o Ash Blossom, por exemplo, é uma carta que parece um pouco estranha, tá ligado? Tem momento em que o cara zarpou e você não teve nem espaço pra dar Ash, então você vai acabar dando Ash não no starter, mas no meio da jogada do cara também pode atrapalhar. O Allure pode ser uma coisa bem forte, mas o principal ponto contra esse deck, aí é realmente, eu acho que é quase impossível de jogar, é que você toma essa carta e você toma ela muito forte. Por mais que seja um deck de Shifter, que dependendo do formato você dá o Shifter e o cara passa, não é o que acontece agora. Mesmo o Razel usando o Fiendsmith, o Razel faz Dead Nader e o Dead Nader é muito forte sozinho, mas você toma a lência de todo mundo. E se você tomar a lência, maluco, fudeu. O lado bom é que dependendo de como você build o teu deck, por isso que o Sky Strike ou o Kashtira são coisas necessárias, tá? Apesar, o Fiendsmith também vai conseguir te ajudar nesse sentido, então uma engrenagem secundária é muito necessária, e se você tiver ela, então o Fiendsmith acaba sendo interessante porque você consegue chegar nela, apesar de que o Malice não tem muito extensor se não for banido cartas, então fazer a Mooning é um grande ponto aqui, mas o Razel não mata com tanta incidência, o que dá tempo de talvez você conseguir voltar, né? Isso é um ponto positivo, em um formato em que mesmo tomando lência, talvez você não morra, e dependendo de como seja o deck build, o Widow Anchor em um Dead Nader pode ter tomado lência, parece bom, e o Sky Strike é ponto pra ele. Então tem algumas questões aí a serem levadas em consideração, né, cara? É tudo muito complexo, mas tomar o lência realmente é uma coisa que afasta qualquer um de usar esse deck, que é muito caro, mas de novo eu acho bem interessante nesse formato. Eu não queria ter feito um vídeo de meia hora, mas saiu, mano. Mas é basicamente isso. Diz aí o que você acha desse deck. Valeu, falou e até mais.